Quando a gente vai construir uma casa, uma das principais preocupações que a gente tem que ter é quanto à contratação da mão de obra. É uma mão de obra qualificada que vai fazer com que aquela casa que a gente projetou seja executada de maneira correta. Mas qual o melhor jeito de se contratar essa mão de obra? É tendo mão de obra própria, ou seja, funcionários que vão estar registrados na tua empresa e vão trabalhar para ti? Ou é melhor terceirizar esse serviço, terceirizar com uma empreiteira que vai ser responsável pela execução da obra? Nesse vídeo eu vou te mostrar as vantagens e desvantagens de cada um desses jeitos e como eu faço aqui nas minhas obras. A primeira coisa que a gente tem que entender é que se você está assistindo esse vídeo, você, como eu, não é uma construtora multinacional, gigantesca, que vai ter milhares de funcionários. A gente que está começando agora nesse setor da construção civil tem que entender que uma das maiores dores de cabeça que a gente vai ter nesse processo vai ser trabalhar com a mão de obra. Então eu vou te mostrar aqui estratégias para facilitar esse processo, para que tu consiga estar contratando a tua mão de obra de maneira correta. Mas antes, eu peço que tu já deixe o like aqui nesse vídeo, vai me ajudar muito, e se tu não é inscrito, te inscreve no canal e ativa as notificações para sempre saber quando surgirem novos vídeos como esse. Então vamos lá, vamos entender quais são os dois principais jeitos de se contratar mão de obra na prática. O primeiro jeito é tu contratar funcionários e registrar eles na tua empresa, ou seja, tu vai ter uma mão de obra própria. Eu já te adianto que não é desse jeito que eu trabalho, principalmente por causa do enorme risco que é trabalhar com isso. Mas risco? Como assim? Quando a gente trabalha com construção civil, existe um enorme risco de acidentes e no momento que tu contrata esses funcionários, eles são tua responsabilidade. E além disso, pra gente que é uma construtora pequena, ter funcionários registrados é um enorme gasto, porque querendo ou não a gente vai estar também sendo sócio do governo, né? A gente vai estar pagando muitos impostos para ter esses funcionários registrados. E além disso, para quem está começando na construção civil, é muito difícil tu encontrar funcionários qualificados para tu contratar e tu montar a tua equipe. Tu tem que ter muita experiência no ramo para conseguir identificar quais trabalhadores são bons, quais trabalhadores tu vai poder contratar e tu não vai ter dor de cabeça com isso. Além disso, tem mais dois fatores que eu queria ressaltar aqui de o porquê que eu não trabalho com mão de obra própria. O primeiro deles é que no momento que esses funcionários são teus, são da tua empresa, tu que vai ter que fornecer as ferramentas para ele trabalhar. Então, nesse momento em que tu é uma construtora pequena, é difícil ter capacidade para suportar várias ferramentas, betoneiras, tudo isso é gasto. E além disso, no momento que tu não tiver uma obra rodando, esses funcionários, eles são contratados por ti. Então, mesmo assim, tu vai ter que estar mensalmente pagando salário para eles. Então, acaba que para quem é pequeno, ter uma equipe própria de mão de obra acaba sendo um enorme risco. É claro que no momento que a tua empresa cresce, tu começa a ter mais obras, isso vai mudando. Acaba que ter uma mão de obra própria ao longo do tempo, com volume, se torna mais barato. Então, por causa dessa enorme responsabilidade que é tu ter mão de obra própria na tua empresa, eu ainda não me dou esse luxo e o que eu faço é terceirizar a execução das minhas obras. Então o que a gente faz é contratar um empreiteiro e ele é o responsável por toda a execução da obra. É claro que nós, como construtora, a gente sempre está ali na obra e a gente sempre está fiscalizando tudo. Mas o nosso contrato, a nossa relação é com o empreiteiro que a gente contratou, ou seja, o dono daquela empreiteira. Então vamos supor que a gente chega na obra e olha um serviço que está sendo totalmente mal executado. Eu não vou chegar ali e falar para o pedreiro que está sendo mal executado. A minha relação é com o empreiteiro, então eu vou chegar até ele e vou falar, olha só, vai ter que refazer esse serviço e esse empreiteiro que vai repassar isso para os funcionários dele, porque os funcionários dele são responsabilidade dele e esse empreiteiro é a minha responsabilidade. Então eu acredito que essa é a forma mais segura de se trabalhar, apesar de num primeiro momento parecer ser um pouco mais cara. E até aproveitando esse gancho do valor que é contratar um empreiteiro, quando a gente vai fazer esse contrato, a gente tem que ter muito cuidado. Que nem a gente faz com todos os outros materiais da obra, que a gente orça em vários fornecedores, a gente tem que orçar com vários empreiteiros. A gente tem que visitar as obras deles, a gente tem que procurar clientes dele e procurar saber como é que foi trabalhar com esse empreiteiro. Porque, querendo ou não,
É esse cara que vai estar sendo responsável por fazer com que o nosso projeto seja bem executado. Então, o máximo de informação que a gente conseguir saber dessa pessoa vai ser melhor e mais seguro para a gente. Como em qualquer outro trabalho, numa obra, a maior dificuldade que se tem é da relação entre as pessoas. Então, é muito importante que a gente, quando for contratar esse empreiteiro, a gente procure ter uma boa relação com ele, procure contratar alguém que seja boa de conversar e também de trabalhar. Então, supondo que tu escolheu trabalhar desse jeito, terceirizando a execução da obra, é muito importante que tu tenha um contrato muito bem feito com esse empreiteiro. Nesse contrato tem que estar o valor dos serviços que ele vai prestar, como vai ser o cronograma de pagamento desses serviços, né? Se tu vai pagar mensalmente, se tu vai pagar semanalmente, quanto vai ser pago cada semana, cada mês, isso tem que estar bem claro no contrato. E além disso, é importante que nesse contrato tu bote todas as atividades que são obrigação desse empreiteiro realizar na tua obra. Normalmente o que acontece? Esses empreiteiros executam o grosso da obra, mas a parte mais fina de acabamento, como por exemplo a instalação de esquadrias, tu vai ter que contratar uma outra empresa para fazer. Isso tem que estar no contrato. Todas as atividades que forem obrigação do teu empreiteiro tem que estar muito claro lá. É o contrato, o instrumento que vai te prevenir de qualquer eventual problema que possa acontecer nessa obra. Uma outra questão que eu acho muito importante de falar aqui nesse vídeo é que muita gente deixa de contratar empreiteiros, empresas terceirizadas, porque eles acham que dessa forma eles não conseguem abater a dívida do INSS daquela obra. Só que isso não é verdade. O que acontece? Se tu contratar um empreiteiro e esse empreiteiro tiver funcionários registrados, tu vai pedir para ele que ele registre esses funcionários no CNO da tua obra. Dessa forma, ele vai estar contribuindo para o INSS e tu consegue abater essa dívida. Eu até tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu explico tudo sobre como funciona essa questão de pagamento de INSS, de mão de obra, e eu vou deixar aqui no card aqui em cima para vocês conseguirem se informar melhor. Então, desse vídeo é importante levar que, tomando todos os cuidados, trabalhar com mão de obra terceirizada costuma ser muito melhor. Mas é um processo, né? Todo mundo que começa trabalhando com mão de obra terceirizada, na medida do tempo, tende a ter a mão de obra própria. Por quê? Porque desse jeito tu vai conseguir lucrar mais. Na medida que tu tiver volume de obras, é melhor sim tu ter teus próprios funcionários registrados. Mas como eu falei anteriormente, esses funcionários que tu vai contratar, tu tem certeza que eles são bons? Tu tem certeza que eles são confiáveis? Tu tem obra suficiente para botar todos os teus funcionários sem que eles tenham que pausar e estar recebendo para isso? Então é muito importante ter esse time, saber quando é o tempo de migrar de uma mão de obra terceirizada para uma mão de obra própria. E eu vejo muita gente que acaba não levando isso em consideração, já faz a primeira obra, já registra os próprios funcionários, achando que assim vai ser mais barato. Mas muito cuidado, assim vai toda a responsabilidade para ti e pode ser aquele barato que sai caro. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido qual a melhor forma de contratar mão de obra. Essa é a minha opinião, é claro que vocês podem ter outras opiniões. Se vocês acharem que é melhor registrar os funcionários de cara, comentem aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer de debater isso com vocês. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir aqui, isso vai me ajudar muito a fazer com que o vídeo, o canal atinja mais pessoas. E se tu não é inscrito, te inscreve no canal e ativa as notificações. É isso aí, valeu!